Amigos, o gasto com o BPC voltou a subir e acendeu a luz amarela no governo federal. Ou seja, meus amigos, tá complicado a situação em relação ao BPC Loas, né? Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação que saiu no jornal Folha de São Paulo, né? Mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Olha, meus amigos, as despesas do governo federal com o BPC Loas iniciaram o ano de 2025 em alta, apesar do esforço do governo federal tentar, né, conter o ritmo de expansão do programa. Em janeiro, o gasto com a política, né, ficou em 10,1 bilhões, ou seja, teve uma alta de 14,8% acima da inflação em relação ao igual mês do ano passado, né? O resultado acendeu um sinal amarelo dentro do governo, né, ao indicar que os esforços recentes de revisão de regras e benefícios irregulares não estão traduzindo alívio efetivo na trajetória das despesas. Ou seja, gente, estão cortando o BPC, estão endurecendo as regras e mesmo assim não está surtindo efeito. Ou seja, em janeiro desse ano, né, houve um aumento de 14,8% acima do que aconteceu em janeiro de 2024, né? Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional e anunciou também um superávit de 84,9 bilhões nas contas do governo, né, central, formado pelo Tesouro, Previdência Social, Banco Central, o melhor resultado para o mês desde 2023, enquanto o saldo ficou positivo em 86,4 bilhões, ou seja, as contas do governo, né, teve superávit, ou seja, arrecadou mais do que gastou, mas a questão do governo, a preocupação do governo está em relação ao BPC, que vem crescendo de maneira exorbitante, né? No fim do ano passado, o forte crescimento das despesas com o BPC levou o governo Lula a propor mudança nas regras do pagamento do pacote de contenção de gastos apresentado ao Congresso Nacional, né? Mas o pacote foi desidratado pelo Legislativo. Aliás, gente, apesar, né, de que recentemente teve uma entrevista, né, que o Haddad deu, né, falou assim, olha, nós não vai mexer mais no BPC. E eu acredito que o governo federal, né, ele vai, por exemplo, vai continuar fazendo o pente fino, digamos assim, desses 120 mil, né, 120.400 benefícios, que foram encontrados renda acima do permitido, né? Agora, esses casos levantados pelo TCU, né, que esses 5 bilhões que está sendo pago irregular, eu acho que o governo vai focar nesses casos. Por quê, gente? Porque as eleições, né, no ano de 2026 estão aí, né? Se o governo ele começar a fazer mudanças muito rigorosas no BPC Loas, ele sabe muito bem, né, que vai perder voto, né? Então, eu acho que não vai ter mudanças drásticas, digamos assim, mas que o governo está preocupado, tá? Agora, o meu medo, gente, é do próximo governo, né, que ganhe as eleições em 2026, porque o próximo governo vai entrar matando, ou seja, o Lula, ou seja, qualquer outro, né, que ganhar as eleições, porque, né, já há um entendimento dentro do governo federal, e esse entendimento não é de agora, a gente já vem desde a gestão do Michel Temer, né, que a quantia, esse crescimento, né, meio que exorbitante do BPC Loas, né, tá fora de questão e vai chegar um certo ponto, né, que o próprio governo federal não vai ter dinheiro para bancar o BPC, né, inclusive pensam, né, de endurecer as regras, né, para principalmente para o BPC Loas de pessoas idosas. Gente, aqui eu quero abrir um parênteses, né, que inclusive já conversei com alguns advogados e também eles, né, até que me passaram essa questão, que tem muitas pessoas hoje em dia que não podem pagar o INSS, não querem pagar o INSS porque já tem em mente que vão receber o BPC Loas quando tiver 65 anos, né? E isso está fazendo com que
também, né, o que acontece? O governo federal deixa de arrecadar, porque a pessoa, né, já está em mente na cabeça que, olha, quando chegar nos 65 anos, eu vou lá e consigo pegar eles falam assim, o benefício do idoso, né, de maneira gratuita, né, e aí, né, inclusive já dentro do próprio governo estuda-se, né, algum jeito de diferenciar o BPC Loas idoso para a pessoa com deficiência, né? Porque a pessoa com deficiência, ela o que acontece? Ela não tem culpa, né, de ter nascido com a deficiência, ela não tem culpa de não poder estar no mercado de trabalho. Né? Agora, o que está se levantando por aí, sendo comentado, que muitas pessoas idosas têm a total consciência, né, da contribuição para o INSS, mas não estão fazendo isso. Né? Aí o governo talvez pensa de elevar a idade para 67 anos, né, ter um diferencial. Porque o que acontece, gente? Vamos imaginar a seguinte situação. Você que é uma empregada doméstica, né, que paga o INSS todo o mês, né? Você vai se aposentar com 62 anos, ok. Agora vamos imaginar um pedreiro, né, que paga o INSS todos os meses. Não vamos colocar um pedreiro, vamos colocar uma pessoa mais simples, né, uma pessoa comum, né, que trabalha e ganha seus 2 salários, 1 salário. O que acontece? Um homem, vamos citar um homem aqui como exemplo, ele paga, né, vamos imaginar que ele esteja pagando como baixa renda, 70 e poucos reais por mês, né? Todo mês ele pega aquele dinheirinho, ele vai lá na lotérica e paga o seu extrato, paga a sua contribuição previdenciária. Ele vai se aposentar com 65 anos, né, fazendo, digamos assim, tirando muitas vezes da própria boca para pagar o INSS. Só que uma outra pessoa, talvez trabalhando e até ganhando mais do que ele, né, não contribuiu, mas quando ele chegar lá nos 65 anos, ele vai conseguir receber também o BPC. Com única diferença, não terá o 13º salário. E é por causa disso, né, que o governo pretende estudar novas regras, né, para esse tipo do BPC, principalmente, né, para pessoas acima, né, as pessoas idosas carentes, né? As alterações que sobreviveram à tramitação, né, foram aprovadas ainda e estão em fase de implementação. É isso que, voltando, né, da matéria em relação à tentativa de mudança que o governo tentou fazer no BPC. Né? Mas, na verdade, né, gente, vamos ser bem sinceros aqui, né, o governo não conseguiu nada. Né? O governo não conseguiu mudar coisíssima nenhuma no BPC. O que ele conseguiu? Né? Ele conseguiu colocar a biometria. É positivo? Positivo, né? Porque a biometria vai inibir fraude, né? Porque as suas digitais é só você que tem, mais ninguém, né? Agora a questão da inserção do CID da doença, isso aqui não tem nada a ver, né, gente? Eu acho que qualquer benefício por incapacidade tem que estar o CID, né? No momento lá da tramitação do processo do INSS. Agora, né? O governo contava, gente, ele tinha a esperança na época de conseguir aprovar, né, que tivesse direito ao BPC somente quem tem, né, uma deficiência grave ou moderada, deixando de fora as doenças leves, porque, segundo o próprio governo federal, o que está fazendo o crescimento, né, esse aumento exorbitante do BPC é a deficiência leve, né, como, por exemplo, eles estão colocando agora a culpa no autismo, né, esse pessoal, o TDAH, né, esse tipo de doença, né, e também dos benefícios, como eu falei, dos idosos acima de 65 anos. Só que o governo deu com os burros na água, né? Não conseguiu inserir na lei, né, essa tipificação, digamos assim, porque aí, gente, se o governo tivesse logrado êxito nessa questão, né, de fazer com que tivesse direito a receber o BPC somente as pessoas, né, que têm uma doença grave ou moderada, ia cair sim, né, o número de concessão de benefício. E uma outra questão também que o governo tentou e não conseguiu, por exemplo, era acabar, né, com a questão onde 2 deficientes na mesma casa consigam receber o BPC. Também não logrou êxito. Se o governo tivesse conseguido essa proeza, obviamente, né, teria uma queda, né, pouca, vamos ser bem sinceros, uma queda pouca, né? Mas teria uma queda nesse tipo de concessão, né? E também o governo também tentou
fazer com que, por exemplo, numa casa não tivesse alguém que recebe o BPC e o pai, por exemplo, a aposentadoria normal, não poder, né? O pai está recebendo a aposentadoria, corta o BPC do filho, né? O governo também não logrou êxito. Ou seja, essa mudança que o governo tentou lá no Congresso Nacional fracassou totalmente, né? Graças a Deus, o Congresso Nacional não deixou, mas agora, né, o sinal amarelo está ligado lá no governo, né? Eu particularmente acredito que em questão de pente fino, fora esses que eu citei, né, esses levantados pelo TCU, né, e esses que já estão, né, que o governo inclusive já está notificando esses 120 mil beneficiários que não atende mais o critério de renda, eu acredito que esse tipo de pente fino ele não vai permanecer, porque a própria matéria aqui da Folha de São Paulo já mostrou, não está surtindo efeito, né? Porque o que acontece, né? Estão chegando muitos novos beneficiários, ou seja, a culpa não são os antigos que estão recebendo, mas sim os novos beneficiários que estão chegando, como já frisei para vocês, principalmente aquelas deficiências leves, né, como é o caso do autismo e similares. E aí, meus amigos, você acha que o Lula teria coragem de fazer mais um arroxo no BPC? Ou você acha que por causa do ano eleitoral está chegando, né, o ano que vem tem eleições, o governo vai parar por aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha sobre essa questão de conceder BPC para autismo, para quem tem visão monocular, esse tipo de deficiência leve, como hoje está concedido pelo INSS? O que você pensa sobre isso? Comente aí, a sua opinião é de suma importância para nós aqui do canal.